Olá, você está no Mundo Jurídico da Diário MSTV e o canal Saperialdi. E hoje nós estamos aqui para mais uma entrevista especial, recebendo aquele que está à frente da Procuradoria Jurídica do maior município do interior do Mato Grosso do Sul, que tem uma experiência profissional muito rica, inclusive já tendo dirigido a Ordem dos Advogados de Dourados, Dr. Sérgio Henrique. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Mundo Jurídico. É um prazer estar aqui, Wander, à sua disposição. Na verdade, doutor Sérgio, nós temos recebido aqui muitas autoridades. Já recebemos aqui o presidente da OAB estadual, o vice-presidente, o tesoureiro, e hoje mais uma experiência, porque o senhor esteve à frente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na seccional de Dourados, correto? Correto. A minha passagem pela Ordem ela foi longa, porque eu comecei como presidente de comissão, aí foi alçado a conselheiro, aí tesoureiro, aí enfim presidente. Então a experiência na frente à Ordem foi ampla e muito frutífera. E nós vamos buscar muito disso para conhecer esses detalhes, essas peculiaridades do que aconteceu. Mas eu sempre começo, Sérgio, com uma pergunta que tem sido interessante porque ela demonstra para as pessoas um pouco da origem de cada um. Perguntar para você a escolha pelo direito, a escolha por se tornar advogado. Da onde veio essa escolha? É de uma família de advogados? Qual a origem dessa escolha? A escolha para mim foi muito natural, né? Tenho pai advogado, tios advogados, a minha esposa é advogada, o meu filho mais velho está se formando em Direito. Então tem todo um vínculo com a advocacia e desde muito jovem isso me foi natural, a convivência foi muito tranquila. E como eu comecei muito cedo, Wander, aos 16 anos eu entrei na Faculdade de Direito, foi uma coisa assim que me deu muitos prazeres, porque eu pude desfrutar do convívio e do aprendizado com meu pai durante muitos anos. E isso agregou muito na minha carreira. O seu pai, o doutor? Aurélio Martins. Aurélio Martins. E seu pai com muita experiência em qual área de atuação? Meu pai foi procurador federal do INSS, né? Meu tio também foi. E quando ele se aposentou, foi justamente no momento que eu estava finalizando a faculdade. Então, ele abriu a banca e a gente começou a advogar juntos, mas iniciando praticamente juntos os dois, porque ele não tinha experiência na advocacia, tinha grande experiência no direito, né? E hoje ele já se aposentou em definitivo ou ainda está Não, ele se aposentou como procurador, mas continua militando junto com a minha irmã. Continua militando. É interessante porque a advocacia, ela permite isso, né? É verdade. Como a experiência vai deixando cada vez mais aprimorado o senso, o tato. É difícil quem se aposente sendo advogado, né? Se aposente de fato, né? Se aposente de fato. Parece que está na nossa raiz. Meu pai, ele tem uma bagagem imensa, né? E essa experiência agrega muito para as pessoas que estão próximas. Porque o direito precisa disso. As pessoas acham, às vezes, que o advogado precisa ser um grande estudioso, precisa ser um grande orador. E, na verdade, o advogado é um pensador. Uma pessoa que entende os problemas das pessoas e busca a solução de uma forma mais tranquila, mais humana, sabe? A visão do direito era um pouco mais ampla do que aquilo que a consciência popular entende. Sérgio, você me permite chamar de Sérgio? Por favor, porque claro. A gente brincava no começo do programa, né? Eu estou tentando seguir a linha do Jô Soares, só está faltando aqui o garçom, a banda, o público. O estúdio está perto disso. O estúdio está perto, né? E nós temos um grande diretor, que é o Mutuca, não é verdade, diretor? Eu acho que nisso aí a gente não está devendo nada. É verdade. Mas você fez a referência ao seu pai, ao seu tio. Rolou alguma pressão para poder... Nunca. Felizmente eu não tive esse tipo de problema. Foi uma escolha mesmo. Acho que a faculdade de Direito, ela talvez para a escada profissional seja mais ampla, porque ela permite o acesso a vários tipos de carreira. Sabe? Você pode tentar um concurso, delegado, promotor, defensor, juiz, e outras carreiras que estão aí abertas, e pode se tornar um advogado, um professor. Ou seja, o leque profissional que ela te permite exercer é muito grande, não só ser advogado. Então, a carreira jurídica eu acho que é um grande convite, é uma grande possibilidade. E nisso você já pensava quando entrou no curso de Direito? Já pensava quando eu comecei o Direito. Eu sempre fui assim muito precoce, Wander. Tanto que entrei aos 16 e me formei aos 21. Né? Sempre convivi com pessoas mais velhas, enfim. E aí
essa convivência com meu pai, que a gente teve sempre muito contato, me permitiu conhecer essa realidade, então foi uma coisa muito natural. Tá, e qual foi a faculdade que você se formou? Aqui na Unigran, a antiga Socigran. Você entrou lá em que ano? Eu me formei em 89, então foi 85, né? Entrou em 85. Nesse ainda era Socigran na época. Socigran, exato. Era um bloco só. Era um bloco só, e como cresceu, né? Verdade. E como que foi essa entrada? Porque há de ter alguma dificuldade, mesmo vindo numa família de advogados, de pessoas com experiência na área jurídica, um jovem com 16 anos, decidido o que quer da vida, e entrar numa faculdade tão novo, há de ter alguma dificuldade. Eu era um peixinho fora do aquário, né? Porque, especialmente naquela época, as pessoas que frequentavam a faculdade eram já mais maduras. Então, eu convivi, por exemplo, só para você ter uma ideia dos meus colegas de turma, Albino Mendes, Marçal Filho, o César Câmara, que foi presidente da Ordem, o Pedrão, que você deve conhecer, o Odiran. Então, era um pessoal já mais maduro, né? Para mim foi muito bom, agregou experiência. Foi muito vantajoso nesse aspecto. E durante o curso de Direito, você se identificou com alguma área em específico? Teve atuação no Grêmio, no Grêmio de Direito? Na época, o presidente do Grêmio ele vai ficar bravo comigo, mas é muito atuante na UEMS, o doutor... André Martins? Não. Ele concorreu até o 5º. O Lúcio Flávio? Não. Eu conheci o Lúcio Flávio na época que advoguei para o Banco do Brasil. Mas me perdoa, vou lembrar até o final do programa. Vamos lembrar. Mas eu descobri na faculdade o que eu não queria fazer, que era atuar no crime. Acho que a atuação no crime implica em muito envolvimento, a pessoa tem que ter o perfil, sabe? E eu não tinha o perfil para essa atuação. Tanto que eu nunca quis advogar na área criminal. Advoguei na tributária, advogo na previdenciária, advogo na civil. Fui advogado do Banco do Brasil, contratado durante muitos anos, mas no crime eu nunca quis atuar. E nessa formação você se decidiu não fazer a área criminal, mas se identificou com qual carreira, qual área dentro do Eu sempre fui civilista. Né? Então, civilista. Sempre atuamos nesse aspecto. Quando a gente foi contratado, como meu pai tinha se aposentado da Procuradoria do INSS, e não tinha procuradores na época, não tinha concurso aberto, nós fomos terceirizados. E eu pude pegar uma grande bagagem na área previdenciária, sabe? Na área de execução fiscal, que é a Lei 6.830, que também rege o INSS. Então, foi muito interessante nesse aspecto. Você fala em direito civil, Sérgio. O direito civil e o processo civil têm passado por muitas transformações. Quando você entrou na universidade e se formou em 89, nós temos nada menos que um novo Código Civil e um novo Código de Processo Civil. Como que você enxergou essas transformações no direito? Boas. Por incrível que pareça, as pessoas também têm aquela noção de que você tem que reaprender. Na verdade, não acontece isso. Você se adapta, né? Porque essa foi uma evolução do direito. Então, você parte de um ponto A para um ponto B, aprendendo esse caminho. Eu acho que as mudanças que vieram com o novo Código Civil e com o novo Código de Processo Civil melhoraram a sistemática processual e a aplicação do direito em si. Então, eu vi com muitos bons olhos e não tive nenhuma dificuldade na adaptação. Bom, mas aí nós estamos falando de um jovem que com 16 anos entra no curso de Direito, se forma em 1989, o mercado de trabalho era outro que é hoje. Hoje nós vemos um cenário com 1.100.000 advogados, né? Mas como foi esse momento entre se formar e entrar no mercado de trabalho? Como foram as dificuldades desse momento? Mais uma vez, eu fui um privilegiado, né? Porque como meu pai já tinha escritório, fui trabalhar com ele, tive a experiência e o suporte financeiro para os anos iniciais, né? Nós tínhamos um escritório de contabilidade em anexo e eu fazia gestão nesse escritório. Aliás, minha formação profissional primária foi toda dentro de um escritório de contabilidade. Você não estagiou durante o curso de Direito? Fiz o estágio curricular, né? O estágio da faculdade. Isso, mas iniciei. O meu estágio foi trabalhando com meu pai. Então, eu fazia as peças, submetia a apreciação dele, ele corrigia ou não. Então, esse aprendizado para mim foi muito tranquilo. Mas é fundamental, Wander. A faculdade te lança no mercado muito verde.
sabe? Você precisa necessariamente estar ao lado de um advogado mais experiente para entender o mecanismo, para entender o tratamento com o cliente, para entender a abordagem com o problema, para entender o tratamento da parte adversa. Então, essa experiência no mecanismo da operação do direito, ela só é conquistada na vivência. Não existe como a faculdade te trazer isso. Quando eu fico pensando sobre o que é ser advogado, eu me dou conta da miríade de possibilidades de acerto e erro que envolvem a advocacia. Sem dúvida. Porque você precisa ter um espaço para receber o cliente. É uma estrutura cara, né? Você precisa que ele seja bem recebido. Você precisa que ele confie em você. Confie em você, contrate você. Aí você pensa no preço, fala, se eu der um preço muito alto, ele não vai embora. E eu preciso desses honorários. Então, isso talvez seja um problema realmente, sabe? Que acho que em algum momento implicou na desvalorização dos honorários. Justamente essa necessidade do novo advogado de entrar no mercado, estabelecer e sobreviver disso, sabe? Mas é um processo, né? A gente vai evoluindo, as coisas vão melhorando. Bom, mas você foi advogar com seu pai e aí você lá para advogar na área civil, seu pai advogava também na área civil, também, imagino. Nunca foi criminalista. Nunca. E aí vocês estão com o escritório juntos. Me conta um pouco das Hoje não, hoje nós nos separamos. Mas na época sim. Sim. As primeiras dificuldades assim que você sentiu, mesmo com todo aquele esteio do seu pai ali, me conta algumas histórias dessa época. É fácil. O doutor Francisco, hoje presidente do TRI, na TRT da 24ª, foi minha primeira audiência de instrução, sozinho. Então, a gente advogava para Casas Buri na época, né? Hoje já fechado aqui. Então, advogando como patronal. E fui para a primeira audiência de instrução solo. Foi tudo bem, me preparei bastante, estudei o processo muito, que é fundamental para todo advogado, que é um conselho para os advogados que estão assistindo. Se preparem, estudem, não se deixem surpreender. E aí parti para a audiência, mas me marcou profundamente que na hora de assinar a ata, ao final, eu tive que esconder a mão de tanto que tremia. E isso me marcou profundamente, mas foi um debut, né? E a partir de então você vai ficando um pouco mais confiante, um pouco mais seguro, um pouco mais preparado. E aí as coisas fluem com naturalidade. Hoje evito as audiências pelos atrasos, que eu fico intragável. Infelizmente se atrasa muito ainda, né? É um mal sistêmico da advocacia, você não consegue vencer, né? Prefiro delegar, sabe? Só vou se for extremamente necessária a presença. Sérgio, você citou aí 2 fatos que me levam a uma referência que eu tenho comigo. Para você que está nos assistindo, eu tenho comigo um ditado que é assim: coragem é sentir medo sem que ninguém perceba. Então ali você, a mão tremendo, mas aí você tampa. Na hora que eu peguei a caneta, eu vi que eu falei, meu Deus do céu, aí tampei e comecei olhando todo mundo, porque a voz fica um pouco embargada, mas passa, né? Quem não convive com você acaba nem percebendo muito. Agora, a tremedeira na mão era uma declaração de... Você está falando de audiência, eu tenho uma particularidade com a audiência. Eu evito falar quando não é necessário. São 2. Eu tenho pavor, é um belo conselho. Eu tenho pavor de audiência que você chega e às vezes a outra parte, não o advogado, mas o cliente, fica falando. Perde o foco, é desrespeitoso. Exato, não é adequado. Né? Aquilo é um ato solene, você vai ali para estar concentrado. Tem que ser meio ninja, você tem que ser silencioso. Atento ao que está acontecendo, porque o novo advogado, talvez ele não vai descobrir isso no exercício, mas muita coisa acontece nas minúcias que você precisa estar atento. É uma coisa que foi consignada indevidamente, é uma quebra do rito que você precisa pontuar, sabe? Porque as coisas que são colocadas na ata que passam, elas vão subir para o tribunal de forma definitiva, você perdeu a sua oportunidade. Então essa atenção é fundamental. A pessoa precisa estar atenta, precisa estar preparada, extremamente preparada, e entender a responsabilidade do ato. Sérgio, e você me narrou aí que nesse começo vocês advogaram para o Banco do Brasil? Sim. É demanda de massa, não é? Na época não era tão grande quanto hoje, mas a gente pegou a carteira rural, então havia muita inadimplência das cédulas, né? Algumas bem instruídas, outras não, crédito ignoratício, hipotecário. Então foi um aprendizado imenso, sabe?
trâmite de cartório. A bagagem foi muito boa. Ok. Mas em que momento a atuação de advogado sente aquela vontade e fala assim, eu vou me dedicar também para a minha classe? Como que foi essa entrada nos quadros da Ordem dos Advogados? Foi por acaso. Quando eu fui convidado a participar da Ordem, era o Alaércio Abrão, presidente. O falecido, saudoso Alaércio. Esposo da doutora Neuza Balardi. Não, esse não. Perdão. Eu confundi. É o Jovino. Jovino sucedeu o Alaércio Abrão. O Alaércio Abrão foi antes ainda do Jovino. Exato. Eu fui também, participei da gestão como conselheiro na presidência do Jovino. E o Alaércio, a gente tinha muita amizade, ele já tinha sido militante, eu tinha sido filiado do PSDB, ele era um dos membros ativos do PSDB, então me convidou. E na época participavam da Comissão dos Direitos Humanos a doutora Marisa, que acabou tendo um problema e foi presa em Cuiabá, e a doutora Virgínia, que acabou se afastando por questões pessoais. Neste momento, eu fiquei sozinho na Comissão dos Direitos Humanos. Sozinho, numa comissão? Sozinho. A comissão formada por um único membro. E nós não tínhamos, na época, nenhuma estrutura. Não tínhamos carteirinha, não tínhamos carro, não tinha nada, Wander. Era no peito e na coragem. E aí fui fazer Sérgio, só para que as pessoas que estão nos assistindo entendam, o que faz a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados? Prima pelos direitos humanos, seja de quem for, aonde houver violação. Necessariamente as pessoas atrelam a Comissão de Direitos Humanos à defesa de detentos. E não é verdade. Sabe? A gente cuida do direito dos humanos de todas as pessoas que têm a violação desses direitos. O detento acaba sendo um público-alvo porque ele está sob os cuidados do Estado e às vezes os seus direitos basilares não são respeitados. Então a OAB tem que agir. Mas não é exclusivamente isso. Você vai fazer tantas outras demandas, sabe? Fizemos tantas outras coisas, mas pontualmente neste caso, havia uma denúncia de maus tratos a um presidiário. E eu fui conhecer a vida carcerária, que eu não conhecia, sabe? É uma realidade absurdamente diferente do que a gente conhece. E me trouxe uma bagagem de vida, Wander, que eu agradeço ao Alaércio por isso. Porque você entender a miséria humana, as dificuldades de quem está subordinado, os problemas de cada um, quem merece, quem não merece, o tratamento, a forma, isso me deu uma bagagem humana muito grande. Então, eu acho que isso me preparou muito para os anos que viriam para exercer esse papel dentro da Ordem. Como que você enxerga, Sérgio, uma fala recorrentemente utilizada no contemporâneo e que tenta desmerecer a importância do trabalho de direitos humanos? Por exemplo, direitos humanos, mas só para humanos direitos. Como que você faz a crítica dessa análise? Eu entendo o desgosto da coletividade porque eles não entendem esse papel. Mas se uma pessoa que critica a atuação da comissão tiver seu filho sendo violado injustamente, talvez ele passe a entender. Uma prisão irregular, uma família que é subjugada indevidamente. E normalmente quem fere os direitos é o Estado, porque o Estado está aqui para proteger esses direitos. Então, quando o Estado fere esses direitos, tem que ter um órgão independente capaz de trazer a ordem. E há ordem. Você tocou num ponto que eu achei interessante, Sérgio, que eu acho que demanda uma análise mais detida. Há um devido processo legal para se apurar a culpa de cada um. É uma regra constitucional. Quando a gente passa para o senso comum de dizer assim, não, mas bandido tem que ser preso mesmo, tal e tal e tal, você parte de um pressuposto que as pessoas venham com uma estrela na testa identificada. Eu sou culpado. Perfeitamente. E isso não existe. Perfeitamente. E justamente o trabalho de contenção, o trabalho de defesa... De equilíbrio, né? É um trabalho de equilíbrio. Verdade. Que, na verdade, não é para defender o que é culpado. Corretamente. Necessariamente. Mas para promover a justiça. E impedir que o inocente venha a ser condenado. Exatamente. E quando a gente abre mão disso, quando a sociedade abre mão dessa perspectiva, ela está dando um tiro no próprio pé. Porque ela pode ser vítima disso. Porque ela pode ser vítima Exatamente. disso. A sua colocação é perfeita, Wander, sabe? As pessoas, olhando distantes do problema, elas podem se dar ao luxo de um julgamento leviano.
Mas quem está inserido no problema tem que averiguar a verdade real. Ela nem sempre é possível, mas só através do devido processo legal a gente vai se aproximar disso. E as pessoas têm a presunção de inocência. Se Sem não dúvida. se apurar, não chegar a provas, então se inocenta. É bom que se deixe claro, a ordem quer que o marginal, que o bandido vá para a cadeia, que cumpra a sua pena, que tenha a sua ressocialização garantida. Ninguém aqui é a favor de bandido na rua, mas nós não queremos que o inocente pague indevidamente. Então, esse é o cuidado da comissão. O equilíbrio do O sistema. equilíbrio. A máxima justiça. Bom, nessa Que nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível. Mas nessa comissão de um homem só, aí... Vai dar nome de filme, né? É verdade, é verdade. Essa grande comissão de um homem só, pela grandeza de quem estava lá, aí você, em seguida, ocupa qual cargo na próxima gestão? Aí veio o Jovino Balardi, Aí o marido sim, da Deusa veio, Balardi. o Jovino já participava. Saudoso Jovino Balardi. Foi meu professor, inclusive, uma figuraça. O Jovino foi presidente e eu atuei como conselheiro. E aí nasceu já o espírito questionador, sabe? O espírito de querer mudanças dentro da própria ordem. E, em função disso, me trouxeram para a chapa na outra eleição. Só um detalhe, o que faz um conselheiro da ordem? O conselheiro ele delibera sobre todas as questões pautadas pela presidência, delibera sobre os processos éticos, ela opina sobre as questões onde a ordem vai enfrentar, qual o posicionamento da ordem em cada caso. Então é muito importante a função do conselheiro. Embora ela não seja executiva, ela tem uma participação na gestão muito ativa. Certo. Aprova as contas, enfim, ele faz um papel fiscalizador. E aqui na quarta subseção, o conselho também instrui processos éticos, não é? Também. Colhendo informações. Na minha época de presidência, eu montei informalmente, que acabou se transformando através de portaria numa função formal, o relator de ética. Uhum. Então a gente se preparou, porque eu acho que quando a gente pune os nossos mal advogados, você valoriza o bom. Sabe? O advogado que não pratica adequadamente a advocacia, ele depõe contra toda a classe. Então, na verdade, eu preferi cortar um pouquinho na carne para resgatar o máximo possível a respeitabilidade da nossa profissão. Não, e o seu trabalho é destacado e reconhecido. Agradeço. Mas nós vamos chegar na presidência ainda. Do conselho, na gestão seguinte, você ocupou qual cargo? Aí, na presidência do Gervásio, eu fui para tesoureiro. Para tesoureiro. Aí pude botar a mão na massa como executivo. Aí fiz várias modificações, mudamos o sistema de controle de contas, tentei trazer um pouco de independência financeira para a ordem, sabe? Começamos a melhorar essa situação. Foi quando a gente começou a evoluir, fizemos a reforma, fizemos alguma adequação, construímos, junto com o dinheiro da Camis, aquele prédio da farmácia, em seguida a área do fundo. Então, iniciou-se um processo de melhoramento estrutural da própria categoria. Então, na verdade, você promoveu, a partir dessa sua atuação como conselheiro tesoureiro, você começou grandes transformações aqui no AB, né? Contribuí para isso, fui parte desse processo. Certo. E aí, na sequência do Gervásio, você se torna presidente. Aí foi uma luta. Numa reunião de conselho, como você perguntou a função do conselho, a gente resolveu deliberar sobre quem seria o próximo presidente. A ordem, inclusive, estava em reforma, a gente estava ocupando provisoriamente aquelas salas ao lado. E aí fizeram uma votação e me indicaram como presidente. Aí, você sempre relutante, embora te envaideça muito a possibilidade, a gente sabe o tamanho da responsabilidade. Então, consultei alguns amigos e parti para o desafio. Em seguida, decidiu-se na própria reunião do Conselho quem a gente faria o apoio, porque é fundamental você estar alinhado com a direção da seccional. Da seccional. Muitas vezes nós tivemos divergentes, chapas de antagonistas se fizeram o mandato, e o prejuízo da categoria sempre foi grande. Para que as pessoas entendam a estrutura da ordem, como que ela é? Ela tem uma chapa que concorre à presidência e tem uma chapa que concorre à seccional. A seccional é o quê? A seccional é a OAB estadual. Que gere todas as OABs do Estado. Isso. E lá é eleito com os conselheiros federais,
que traz a representação do Mato Grosso do Sul junto ao Conselho Federal. Que hoje, atualmente, É o Alexandre Mantovani. O Dourados é o doutor Alexandre Mantovani. Isso. E o doutor Ari Raguiante. E o Bito também. Também, do estado de isso. Bito. E o Mantovani aqui tem nos orgulhado muito, porque ele tem tido uma atuação... Mantovani é uma figura. Nosso próximo presidente, né? Se tudo der certo. Se tudo der certo... Aí fizemos ouvimos todos os candidatos à época. A OAB de Dourados convidou todos os candidatos a virem aqui expor as suas ideias. E em votação, se resolveu colocar o doutor Trade, Fábio Trade, como nosso vínculo, como nosso apoio. Lançada a candidatura, eu oficialmente candidato, já alinhavado com o Fábio, começamos o trabalho. Em seguida, fui surpreendido por aquele mesmo grupo do Conselho pela mudança de ideia. Eles queriam, então, que a gente apoiasse o Müller, o Jovino, a Neuza e o seu grupo, que era muito forte politicamente à época. Me chamaram e falaram, olha, nós mudamos de ideia e nós queremos apoiar o Müller. Você venha conosco que nós vamos fazer a sua campanha. E eu já compromissado com o Fábio. Sabe? Nesse momento, eu tive que dar um grito de independência. Falei, olha, lamento, sabe? O grupo então está rompido, porque eu fiz o meu compromisso pessoal, empenhei a minha palavra e ganhando ou perdendo, eu vou mantê-la. Eu vou manter minha palavra e não retiro a minha candidatura. Olha, você sabe que eu tive a experiência de ser candidato à presidência da Ordem, não venci. Foi uma experiência assim na minha vida... As pessoas se revelam, né, Wander? Ah. É impressionante, né? Só quem passou por isso sabe julgar. Mas você sabe que as pessoas questionam que eu fui uma pessoa que perdeu eleitoralmente, mas me saí bem, tive uma vitória política. Sem dúvida. Porque eu fiz essa opção de fazer só programático, né? E essas pessoas se revelaram. Na minha carta que eu admiti a vitória do meu adversário, que eu acho que isso é fundamental para a democracia, eu coloquei lá. A eleição acaba no momento que ela se encerra. Mas a gente é ser humano, né? Mas eu coloquei, falei, olha, tudo que foi dito sobre mim estão perdoados. Porque eles serão julgados pela história, porque eu vou permanecer aqui, vivo e presente. É isso mesmo. Para que as pessoas conheçam qual é a minha história. E tem sido assim. Recentemente teve um jovem que chegou para mim e falou assim, você me desculpa? Que bacana. É um resgate, né? Aí eu falei assim, mas por quê? Falei, porque eu fui pro Facebook, falei tal coisa e fiquei tão arrependido. Aí eu falei, olha para mim, eu tenho 41 anos, você é um jovem, eu tenho maturidade de vida. Se lá atrás você fez algo do qual hoje você diz que está arrependido, você sabe que não foi algo bom. Só que você não foi meu algoz. Você foi vítima de alguém que te orientou um processo, a fazer isso. Né? Aprendeu. Mas eu estou aqui entrevistando, não sendo entrevistado. Mas essas pessoas se revelam é a mais pura verdade. Isso aí eu recebi uma ligação que para mim foi muito importante e marcou muito os meus passos profissionais. Não, meus passos dentro da Ordem a partir de então. Liguei. Assim que saí da reunião, me posicionei, liguei para o... Essa reunião nevrálgica. Do confronto. Liguei para o Ari Raguiante e falei, Ari, aconteceu isso. E aqui o quadro político para vocês mudou. Sabe? Então eu dou a liberdade de vocês tomarem outro rumo. Porque aqui as coisas tinham um aspecto que se transformou. Eu estou sozinho e vou montar uma chapa. Eu, Gervásio, José Joaquim, sabe? Falou, Sérgio, mesmo que seja só você, estamos com você. Vai em frente, irmão. Isso me marcou muito e mostrou o caráter do Ari para mim, sabe? Tanto que eu tenho grande consideração por ele. E fomos à luta. Conversei com o Fábio é uma pessoa sensacional também. Tanto que deve ser o nosso deputado federal mais bem votado. Provavelmente. Responsável por grandemente pelas mudanças do nosso Código de Processo Civil. Sim. Conquistas da advocacia, ele é responsável direto por isso. E aí fomos para a luta. Aí fui atrás de uma chapa, convidar novos parceiros, formar uma nova diretoria, formar um novo conselho e sair andando com propostas, sabe? Desvinculado daquele grupo. E vencemos. Então, isso foi talvez um dos momentos mais angustiantes para mim, Wander, você passou por isso, foi naquela sala do conselho, aguardando a contagem dos votos.
Ah, sim. Sabe? Então, foi uma vitória pessoal, mas eu também tinha senso da responsabilidade que isso implicava. Tanto que, finalizadas as eleições, eu chamei todos os adversários, o Piran foi um deles, meu amigo pessoal, e chamei para dentro da ordem. Mas isso é fundamental. A eleição acabou o antagonismo, acabou a divergência, vamos trabalhar pela classe. Pela ordem. E aproveitar quem quer trabalhar. Exatamente. Tive sorte de pessoas fantásticas ao meu lado, viu? E aproveitar quem quer trabalhar. Às vezes as pessoas querem trabalhar, não estão ocupando cargo na ordem, fazem coisas tal, e a própria ordem não participa. Wander, vamos me permitir contar essa história rápida. A gente fez um trabalho muito grande com as instituições, com as escolas. Tinha um programa chamado OAB Vai à Escola, lançado pela seccional, mas que Dourados deu outro tom. A gente reuniu um grande grupo, e capitaneado pela Bárbara, pessoa fantástica. Doutora Bárbara Ribas, excelente. E ela fez um trabalho junto com a equipe dela impressionante. Então a gente levou para as escolas municipais um incentivo para o aluno, mas não pela nota, pelo exercício da cidadania. Os professores que estivessem ali iriam indicar de cada sala um aluno que se destacasse nesse quesito. E aí, urbanidade, respeito, dedicação, ou seja, os valores da cidadania, independente de nota. E fizemos um grande evento no Espaço Esperança, por 2 anos seguidos. Lotamos, demos um certificado para cada aluno. Na transição da Dona Adélia, já exercendo o cargo de procurador do município... Aqui nós vamos falar muito sobre isso. Hein? Eu cheguei um dia no depósito de medicamentos e tinha uma senhora, uma servidora, que eu não conhecia. Ela se levantou rapidamente na hora que eu entrei, eu fui verificar algumas denúncias que tinham lá, a pedido da prefeita. E chegando lá, ela... o senhor é o doutor Sérgio? Eu falei, prazer, Sérgio, como vai a senhora? Falou, sabe que tem uma foto sua com a minha filha no quarto dela? Eu nunca tinha visto aquela senhora, né? Eu falei, é mesmo? Do que se trata? Falou, o senhor entregou para ela aquele certificado na criança. Minha filha hoje é uma menina muito mais dedicada. Ou seja, uma ação que fizemos na instituição teve impacto direto na vida de quem você nem esperava. Quer dizer, as coisas se multiplicam, sabe? Cada semente lançada, ela tem uma chance de frutificar imensa. E isso valoriza demais o nosso trabalho. Você que é um gestor da OAB e motivado com isso, eu acho que é uma coisa para a gente agregar nas próximas eleições. A importância dessas sementes, Wander, sabe? E é isso, Sérgio, é só isso, que vale a pena. Isso que a gente deixa nessa vida. É verdade. Aquilo de bem que nós plantamos no coração do próximo. É verdade. Mas, então, muitos desafios na ordem. Teve também reformas que você concluiu estando à frente da ordem, né? A gente trouxe o elevador, eu fechei a frente, porque ele ali virava um ponto de encontros sexuais à noite, que era tudo aberto. Olha só. Era um nojo de manhã. Ali era um ponto de travestis e tal. Então, aquela grade lá, aquele modelo de grade, eu não queria fechar a frente da ordem. Então, eu chamei um serralheiro e falei, como é que a gente faz para fechar e não fechar? Falou, vamos montar as grades. E foi o que fizemos aquela corrediça, né? E foi obra nossa. Aí eu comecei a usar o carro da Camis, tinha um golzinho da Camis. Percebi que a diretoria da Camis, embora fosse nosso aliado, não gostava muito. Falei, tá errado. Fui na Receita Federal, falei, preciso de uma doação num veículo. Me deram uma caminhonete velha, porque a ordem tem essa prerrogativa de bens apreendidos, você pode receber, né? Já que a gente tem também essa questão voltada para esse aspecto. Deram uma caminhonete velha para a ordem, uma caminhonete preta, né? Aí, imediatamente, eu dei uma ajeitada nela e botei para vender. Com o dinheiro da venda, comprou-se o Logan, que está até aí hoje. Até hoje. Foi nós que compramos, tirei zerinho. E coloquei à disposição das comissões. Montei várias comissões e eu falei, olha, eu tive a experiência de trabalhar sem estrutura. Eu quero que a ordem que eu tenha comissões organizadas. Montei uma sala de comissões, coloquei uma diretora, uma secretária para as comissões, um coordenador geral, que inclusive é o nosso atual presidente. E aí empossei todo mundo. Mandei fazer carteirinha, identificação, registrei formalmente, foi um ato formal, identifiquei todos os nossos colaboradores. E comissões específicas. Tanto que você lembra do problema do cheiro
aqui na Vila Industrial, a Ordem tem enfrentamento direto. A nossa comissão atuou pontualmente. Comissão do Meio Ambiente. Do Meio Ambiente. E outras tantas questões que a Ordem participou, Wander, que ficaram registradas nos nossos jornaizinhos na época, sabe, que foram fundamentais, tanto que na nossa época a Ordem passou a ter peso de novo na sociedade. E eu gostaria de novo que isso voltasse agora com o Alexandre. Ah, sem dúvida. Eu acredito que a Ordem... eu sou suspeito, porque sou amigo do Mantovani, sou apoiador do Mantovani como presidente. A recíproca é verdadeira, porque ele também tem uma admiração imensa. E eu não tenho dúvida de que a Ordem vai ser resgatada para o seu protagonismo e, sobretudo, com essa perspectiva da união da classe. Eu tenho certeza que o Mantovani será um presidente que vai abraçar todo mundo. Não vai ficar com mimimi, com vitimismo, vai trabalhar. Vai revanchismo, de querer boicotar se um está fazendo evento, eu não vou, não mando ninguém. E é uma pena, né? O exercício da presidência é tão solitário, sabe? Porque nas horas mais... Como você não recebe, é bom que todos saibam, o presidente não tem remuneração. Aliás, todas as pessoas que trabalham pela Ordem trabalham de forma gratuita. E isso é um peso, porque nós temos família para sustentar, temos profissão para gerir. Então, e você acaba ficando muito sozinho. Então, eu acho que quanto mais apoiadores você tiver, maior a chance do seu sucesso. E maior a chance da Ordem prestar um bom serviço para a sociedade. Sem dúvida nenhuma. Porque essa é a questão, prestar um bom serviço para a sociedade. Sérgio, mas você tocou num ponto aí, porque a sua atuação, além de advogado privado, além de dirigente de ordem, você também tem uma atuação no direito público. Sim. Você hoje é procurador-geral do município de Dourados, que é um cargo... Que muito me honra. E que muito deve trazer dores de cabeça. É um peso. A honra e o desafio das adversidades deve ser quase proporcional, né? A minha história na advocacia pública é muito engraçada, Wander. Como que foi esse começo? Eu conheci o Geraldo Rezende e ele me chamou para ajudá-lo na campanha de deputado, sabe? E aí passei a dar minha contribuição para o Geraldo. Durante esse exercício, ele já eleito, poucos dias depois da sua eleição, aconteceu aquele problema da Uragano, né? Houve aquela crise na cidade e tal. E aí a dona Adélia... Para as pessoas se situarem, a Uragano foi uma operação policial... que derrubou prefeito e diversos vereadores. Exatamente. Né? Na época, o Ari Artuzzi e diversos vereadores, presidente da Câmara. Foi uma época quase a Câmara inteira, com exceção ficaram isentos o Gino Ferreira, o Disseu Long e a dona Adélia. Fizemos um trabalho muito bom, capitaneado pela dona Adélia, tanto que esse trabalho foi tão exitoso que levou ela novamente a se tornar prefeita. E em seguida ela voltou para a Câmara como presidente e me convidou para que a acompanhasse. Então eu assumi a Procuradoria da Câmara. Em seguida, após uma disputa judicial, o Idenor Machado foi lançado à presidência. E de forma até surpreendente para muitos, ele me convidou para que continuasse. E nessa função eu permaneci durante 6 anos. Como Procurador-Geral da Câmara. Procurador-Geral da Câmara. Isso me deu uma bagagem imensa. De procurador do município... para procurador da Câmara. Para procurador-geral da Câmara. Exato. Quando você entrou no município, em meio a essa operação policial, que foi a primeira da nossa cidade? Foi a primeira. Depois houveram outras, mas... houveram algumas prisões posteriores, mas com esse alcance, com essa repercussão nacional, nunca. Tanto que, para você ter uma ideia, não existia um trâmite do processo de impeachment. Tem uma lei, um decreto federal que regulamenta, mas a lei orgânica, o regimento interno da Câmara, não havia previsão legal nenhuma para esse tipo de tratativa. Foi tudo construído. E aí é que vem. Quais foram os maiores desafios estando na Procuradoria-Geral em meio a tanta turbulência, Sérgio? Resgatar a ordem e a confiabilidade das pessoas, né? Então, todos os contratos foram revistos, muitos foram suspensos, sabe? Tem um caso de um convênio do Ministério do Trabalho com o ProJovem, por exemplo, que foi glosado pela dona Adélia porque havia muitas ilegalidades e muito trabalho. Era full time na época porque era muita demanda e muito medo. Tudo era novo, tudo teve que ser reavaliado, tudo teve que ser reconduzido. Então foi uma época muito complicada. E dessa experiência como procurador-geral, você vai para procurador-geral da Câmara. Perfeito. Qual a diferença você sentiu das duas procuradorias? Uma, ela trata... Wander, parece redundante, mas o aspecto legal é muito parecido.
sabe? Porque as leis, tanto a PGM como a Procuradoria da Câmara analisam as mesmas leis, vê as questões de legalidade, de iniciativa, os requisitos da lei de responsabilidade fiscal que tem que estar presentes, enfim. Mas não havia estrutura, isso é uma coisa interessante, não havia nenhuma estrutura de procuradoria na Câmara, teve que ser montada. Sabe? Os procuradores não davam expediente lá. Eles pegavam seus processos e iam para casa, enfim, não havia um arquivo. Havia um arquivo. Não, isso foi construído por nós na época. Hoje essa estrutura que tem na Câmara é fruto do nosso trabalho. E aí você ficou 6 anos na Câmara e eu acho que agora nós estamos na gestão da Dona Adélia, prefeita de Dourados, e você, tão logo a Adélia assumiu, você já foi para a administração. Sim, na época, pouco antes, inclusive havia até um impedimento na lei eleitoral. Mas enfim, os procuradores de carreira na época fizeram um movimento e privatizaram, através de lei, com o Murilo, o cargo de procurador-geral. Eles se tornaram exclusivos para os procuradores de carreira. Que a lei não admitia isso. Antes era de livre nomeação, passou a ser nomeação, mas dentro do quadro. Aí ficamos impedidos de ir para lá, né? E como eu sempre estive apoiando, a Dona Adélia falou, vou te dar um desafio novo, que é trazer regularização fundiária para o município. Então você vai para a agência de habitação, iniciar o trabalho de habitação e vamos tentar regularizar os nossos problemas fundiários do município, que são imensos. E o trabalho está sendo maravilhoso, viu? Temos conseguido fazer coisas aí que nos deixam muito felizes. Você assumiu a Secretaria de Habitação. Isso, na verdade uma agência, né? Uma agência. Mas ela tem status de secretaria. Então a agência de habitação também foi reestruturada, também foi toda readequada, melhoramos os aspectos legais dela. Fizemos algumas alterações na lei para poder trazer a regulação fiscal, a regulação fundiária e começamos esse trabalho. Para você ter uma ideia, os imóveis de caráter social têm requisitos muito específicos e são divididos entre aqueles que são do município e aqueles que são da Minha Casa Minha Vida, que são geridos pela Caixa. Pela Caixa. Mas a gente tem contribuição direta nisso. Mas cada aspecto tem um enfrentamento específico. Nos do município, não havia legislação que previsse o fato da pessoa que depois de um tempo ocupasse de forma mansa e pacífica poder regularizar. Porque é muito comum, você recebe um imóvel do município e vende a posse. E isso passa-se 10 anos, você cria uma família lá dentro, você tem um aspecto, umas crianças, cria um vínculo à casa, mas você não consegue regularizar. O que nós fizemos? Conversamos com a prefeita e fizemos alteração na lei. Hoje, a pessoa que tem posse mansa e pacífica e tem o caráter de vulnerabilidade pode ter sua situação regularizada. Mas isso é um espetáculo, porque... Foi um avanço muito grande. É um reconhecimento que é muito importante para quem recebe e, do ponto de vista social, é muito importante para... Principalmente do aspecto social. Então, eu usei como critério o uso do campeão extraordinário. Posse mansa e pacífica por 5 anos. Né? Seria possível, então, a regularização. Então, a gente instrumentalizou uma forma de regularizar. Possibilitamos, abrimos uma chance de parcelamento e de resgate das inadimplências e começamos a escriturar. A gestão da Dona Adélia já entregou mais de 1.000 escrituras de imóveis de caráter social. Dignidade. Respeito. Respeito e dignidade. Eu acho que você vê o sorriso das pessoas que falam, puxa, eu aguardo isso há 20 anos. É um trabalho que te toca, sabe? A gente vê a função social na sua plenitude. E às vezes não se faz publicidade disso e as pessoas não sabem, né? Criticam, é importante né? falar sobre isso, né? Criticam. É mais fácil você tacar pedra do que você ver o que é de bom que está acontecendo. Mas faz parte, a gente entende como é que funciona e por isso a gente se prepara, esclarece, endurece o couro e vamos seguindo. Endurece o couro é bem isso mesmo, né? Bom, e agora da Secretaria de Habitação, como que você assumiu a Procuradoria-Geral? Aí era impedido? Aí começaram a haver os problemas, porque por mais que os procuradores entendessem como um mérito a Procuradoria-Geral, ela é um peso enorme, sabe? E você gerir os seus próprios colegas é muito difícil. Sabe? Então, sobretudo numa gestão temporária que depois você volta a estar lado a lado com ele. Exatamente. Então, aquele espírito de corpo começou
penalizá-los. Tanto que a doutora Lourdes acabou tomando um processo de improbidade, que eu acho indevido, pessoalmente, mas responde por um processo de improbidade pelo período que esteve à frente da Procuradoria-Geral. Então, eu acho que os próprios colegas hoje que ocupam o cargo de procurador do município entenderam que a sistemática tem que ser diferente. Então, voltou-se ao que era antes, foi proposta a lei que devolvia a livre nomeação. Aí a dona Adélia me chamou, né? Você foi convidado, quero que todos saibam disso, mas o Wander é um homem muito ocupado, com outras necessidades. E aí falou, Sérgio, olha, nós tínhamos o convidado Wander, ele não quis, mas eu queria que você nos ajudasse. Aí eu coloquei o Duan, que também é nosso colega advogado, e era meu braço direito ali na GEAB, para tocar... E que eu quero entrevistar aqui no Mundo Jurídico para ele contar um pouco mais sobre essa experiência na GEAB. Ele vai adorar. Vai ficar tremendo, mas vai gostar. E aí o Duan hoje está à frente, eu continuo dando um aporte a ele para as coisas que ele precisa, e partir para o desafio de tentar ajudar a administração. E estamos sendo muito felizes. Sabe, alguns problemas que eram identificados antes, a gente conseguiu solucionar. Um exemplo? Algumas questões, por exemplo, licitação, você tem vários momentos do processo de licitação. Vai para a PGM, a PGM identifica um problema com um determinado documento. Você, em vez de devolver para a pasta de origem, que leva um tempo, vai pelos instrumentos legais, aí cai na mesa do secretário, não, chama o secretário, fala, ó, está acontecendo isso, eu preciso que você resolva isso agora. Traz quem que é o servidor responsável. Isso. Então, regularizou, não sai da mesa do procurador, você traz a solução na hora. Eficiência... Eficiência administrativa. Então, foi uma das questões que nós adequamos. Estou fazendo um levantamento para estruturar melhor a Procuradoria, que ela está muito mal estruturada. Sabe? Vamos valorizar novamente a carreira, porque tem gente boa trabalhando e muito. Então, essas questões todas, onde você faz o serviço ficar pragmático e eficiente. Sabe? Acaba com o casuísmo e traz celeridade. Sérgio, e o município de Dourados tem enfrentado, aliás, eu acho que todos os municípios do país têm enfrentado, porque a crise econômica é nacional, mas tem enfrentado problemas econômicos gravíssimos. Esse é um problema muito grande da administração da dona Adélia. Não quero nunca criticar, porque eu não estive presente, eu não conheço os motivos que levaram a essas ações. Mas nós recebemos o município completamente endividado com a Folha. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela dá o limite prudencial em 55,1%, salvo engano. E nós estávamos nesse limite. E isso impacta toda a administração de uma forma imensa, porque você é obrigado a cortar servidores em passos importantes, diminuindo a qualidade do seu serviço para atender uma questão. E muita gente recebendo talvez mais do que deveria. Sabe? Então, esse desequilíbrio, e a dona Adélia fez alguns compromissos de nunca mexer nessas questões. Isso é uma coisa, quando eu vejo um servidor público criticando a dona Adélia, ele não sabe o esforço tremendo que essa administração fez para manter os direitos que eles conseguiram, as prerrogativas que eles conseguiram na última administração. Sabe? Deveria haver um respeito maior. Mas, enfim, né? Esse é para outro papo. Mas a administração fez um esforço imenso para adequar a legislação, para adequar as questões legais sem ferir esses princípios, porque nós temos que ficar dentro do índice prudencial. E, felizmente, agora, nesse quadrimestre, a gente conseguiu ter uma pequena margem. Então, acho que esses 2 anos que virão da administração, eles serão mais produtivos para o município. Porque se conseguiu vencer com muito esforço uma crise muito, causou a ela grande desgaste, mas ela foi muito firme, foi muito corajosa e está conseguindo superar. É uma mulher que se destaca pela sua capacidade de superação. Né? Eu quero até aqui deixar um registro, Wander. Existem, assim, muitas fantasias sobre a família Razucchi. Né? Se fala muita coisa. Especialmente porque no passado o senhor Roberto mexia com o jogo do bicho e tudo isso é conhecido. Então criou-se muitas lendas a respeito. Eu conheço a família há quase 10 anos. E duvido que hajam pessoas mais leais. Podem ter tão leais quanto, mas mais eu duvido. Sabe? Eu tenho uma admiração e um respeito pelo senhor Roberto e pela dona Adélia, porque tudo que foi combinado, tudo que foi ajustado, tudo que foi prometido é cumprido fielmente.
sabe? E isso é uma coisa que a gente precisa ter na vida pública, sabe? As pessoas têm que se comprometer e cumprirem aquilo que falam. Não pode ser assim tão oportunista, sabe? Você tem que privilegiar os amigos dentro da boa norma, dentro dos bons princípios. E eles têm grandes princípios. E é só assim que você constrói um time, né? Eu já tive experiência na minha vida de carregar uma pessoa nas costas e tal, e quando era a minha vez, me saqueou. Verdade. Então, na verdade, você estava carregando uma cobra no saco. É um lobo em pele de cordeiro. A verdade foi essa. Mas a vida nos ensina também nessas horas. Inclusive a perdoar. Exatamente, que é a melhor forma de você seguir. É verdade. Sérgio, olha, eu achei esse nosso bate-papo tão descontraído, tão interessante. Eu não sei se é tão longo as outras entrevistas, mas está sendo muito gostoso. Não, nós estamos dentro do nosso cronograma, mas na verdade eu estou achando pouco tempo, porque o que eu quero ter o seu compromisso é de que você volte aqui daqui 2 anos no mundo jurídico para a gente explorar esses desafios e essas vitórias que eu sei que terão à frente dessa PGM, que eu sei que... Wander, eu estou sempre à disposição das coisas que agregam. E o seu programa tem demonstrado ser um grande agregador, então conte comigo. Mas eu tenho, infelizmente, que te surpreender de uma forma que eu não gostaria. Ave Maria. Eu aqui nesse programa sou um servidor do nosso diretor, que é quem manda. Diretor, já percebi. Eu não posso, dessa vez, deixar passar? Olha lá, não posso, Sérgio. E, infelizmente... Então eu tenho que necessariamente colocar em panos quentes, mas não tem nada a ver comigo, é coisa do diretor. Então nessa TV que está aqui agora, nós vamos ver o que vai sair aqui. Ah, olha só, crise humanitária na Venezuela. Hino nacional para expulsar os venezuelanos do território nacional. E aí, Sérgio, o que você me diz sobre esse fato? É tão difícil opinar sobre essa questão. Sabe, tem um lado humano envolvido e tem outro lado da soberania nacional que fica em risco. Eu não me sinto abalizado para dar uma opinião, porque eu conheço pouco do problema em loco, sabe? Eu acho que deveria haver, sim, uma intervenção mais profunda. Federal, porque na verdade os municípios não tem ali... preparo. Não tem como, imagina, dobrar a população em... As estruturas urbanas são muito caóticas, especialmente nos rincões do nosso país. Então, você precisa ter uma estrutura. Então, permitir livremente, embora seja uma demanda humanitária, é um risco para a sua própria população. Não participar disso é um risco também para quem está chegando. É um problema grave, sabe? É difícil dar uma opinião mais abalizada. Mas você soube se sair bem. Vamos lá, a próxima. Governo federal regulamenta a terceirização ampla e restrita no serviço público, Sérgio. E aí, a terceirização veio para ficar? Veio para ficar e é muito bem-vinda. O serviço particular, em via de regra, é mais eficiente. Com regras muito claras, o serviço público vai ganhar com isso. Então, eu sou favorável. Essa questão de só deixar cargos de carreira exercendo traz um conforto e um comodismo que a gente não pode concordar. Então, eu sou favorável. Você sabe que eu, particularmente, tenho minhas reservas quanto a isso. Sei disso e por isso que eu já fui assim, bem delicado. Mas eu sou aqui, você é meu convidado e eu estou aqui para ouvi-lo e aprender com isso. Porque eu acho que a vida necessariamente pressupõe que você cresça. E acredito que o crescimento está em ouvir o próximo. Wander, sem querer levantar uma situação, mas há momentos que ela é necessária. Você tem algumas regras que norteiam o serviço público. Limitação de carga horária, limitação de hora extra, índice prudencial trazido pela lei de responsabilidade. E, às vezes, o serviço público exige uma demanda maior do que a lei te permite dar. Então, a terceirização é necessária. Me faz refletir. Nós estamos... Tem mais? Gostei da brincadeira. Eu acho que é 2, né, diretor? Tem mais alguma? Acabou, olha lá, acabou. Mas eu quero agradecer imensamente a sua presença, Sérgio. Mas esse programa ele é muito assistido pelos jovens. Nós temos uma audiência que o sharing, as respostas, nós temos sido muito bem visualizados. E a gente está ficando tiozão já, né? É verdade.
Verdade. Mas a experiência, ela tem seus sabores também, Tem né? grandes Ela grandes benefícios. tem seus benefícios. E aí, eu quero que você agora, e não para mim, mas para aquele jovem que está te vendo ali, falando com ele, pensando naquele jovem que está naquela dúvida, faço curso de Direito ou não faço, ou que está naquela dúvida, está no meio do curso, será que é isso mesmo? Será que eu desisto? Será que eu continuo? Ou aquele que se formou, está entrando no mercado de trabalho agora, o que vai ser da minha vida? Como que vai ser a minha vida? Pensando nesse jovem, eu quero que você termine deixando uma mensagem para ele. Bom, futuro promissor ou jovem advogado, aqui é a palavra de um advogado com 30 anos de militância. É uma grande carreira, sabe? Se orgulhem dela, não desistam. Traz um leque de oportunidades imensas. Trazem prazeres enormes quando você consegue uma sentença que traz alegria para uma pessoa. Eu tive o prazer, por exemplo, de ser patrono numa ação de adoção. E a alegria daquela mãe, ao ver reconhecida a sua condição da filha que ela escolheu, são coisas que você carrega para a sua vida toda. Então, venham para a advocacia e exerçam ela com muito orgulho. Tá? É o recado que eu deixo para vocês. Sérgio Henrique, muito obrigado por estar conosco, viu? Conte sempre comigo, precisando vai ser uma honra. Ok. E você esteve aqui conosco no Mundo Jurídico da Diário MF TV e o canal Saperialdi. Até a próxima.